Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente fala sobre comunicação, recursos humanos, liderança, cultura organizacional. Sempre trazendo convidados para a gente dialogar. Eu sempre digo, né, é um grande laboratório, né, principalmente para as áreas de RH. Hoje eu vou conversar com a Tanise, mas eu queria dar alguns recados primeiro para você. Primeiro, eu queria lembrar, se você gosta desse material, se você gosta dessa nossa iniciativa, que você possa compartilhar com seus colegas, possa curtir, possa acionar aqui o sininho do YouTube, porque toda segunda-feira tem um programa novo para você assistir, tá bom? Então, conto com você. Inclusive, para dar sugestões de textos, sugestões de convidados, sempre é importante para a gente, cada vez mais, aprimorar esse canal de comunicação com você. Queria agradecer também o nosso parceiro Progic. A Progic é uma empresa que ela conecta colaboradores, né? Ela fornece a TV corporativa, fornece o aplicativo de celular para o seu colaborador. Você que é uma empresa, você de RH, por exemplo, que quer melhorar a comunicação com seus colaboradores através de plataformas digitais, a Progic tem uma solução muito interessante. Atende hoje mais de 650 empresas em todo o Brasil, inclusive no mundo, como a Balduco, como a Michelin, como a Renault. Assiste um vídeo aqui da Progic, você vai conhecer um pouco mais sobre esse serviço deles. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa, que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic, pela parceria nesse projeto. Também queria agradecer a Rede Mídias, que está nos apoiando nesse episódio. A Rede Mídias trabalha também com a comunicação mais em grandes corporações, em grandes empresas também. Muito obrigado, Carlos Baladas, pela oportunidade. Olá, Tanise. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, pessoal que está assistindo aí? É um prazer muito grande falar com você. A gente já se conhece há algum tempo, né? Acho que a gente chegou a fazer um trabalho em 2013, né? Enfim, 2014. Tanise, eu queria te apresentar, mas eu sempre comento o seguinte, para a gente ter aqui até uma linha meio que de discussão, porque a gente vai ficar falando um monte de coisa, né? Você vai falar um pouco sobre isso, é muito RH, gestão, né, cultura, mas eu queria trazer um pouco do olhar dos desafios das mulheres na liderança, que eu acho que é um ponto bem importante e bem necessário falar. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente. Desculpa, como é que chama sua filha mesmo? Isabela. A Isabela falou, mamãe, você está o dia inteiro aí, vai para lá e para cá, está nas empresas, está prestando serviço, enfim. O que você faz, mamãe? O que você entrega para o mundo quando se a Isabela sentar com você hoje e falar, mamãe, o que você entrega para o mundo? O que essas pessoas esperam? Por que as pessoas gostam de conversar com você? Por que as pessoas te contratam? O que você entrega para o mundo hoje, Tanise? Você está respondendo para a Isabela, hein? Que pergunta, hein, Fábio? Já apelando para a filha, já toca o coração. Bom, minha filha tem 7 anos, a Bela, né? Eu tenho a Bela e mais 2 enteadas, então eu me sinto numa responsabilidade muito grande quando a gente se coloca num papel de pai, de mãe, né? A gente está entregando alguma coisa para o mundo, que são os nossos presentes, que são os nossos filhos. Eu tenho alguns hábitos, algumas rotinas com a Bela de noite, quando eu chego, mas se
se eu tivesse que responder essa pergunta para ela, eu acho que eu responderia que eu apoio o desenvolvimento emocional e profissional das pessoas e das empresas. Não sei se ela entenderia dessa forma, mas acho que de forma assim resumida seria isso. A gente, enquanto RH, enquanto desenvolvimento de pessoas, nós temos uma responsabilidade muito grande, não só para quando a gente está prestando serviço para uma instituição, quanto para a sociedade mesmo. Não, perfeito. Gostei desse termo, né, do apoio à questão emocional, né? Porque, grosso modo, é um pouco do que o RH tem que fazer, né? Apoiar. E aí, entrando um pouco na nossa conversa, você, enfim, já trabalhou em várias empresas, né? Em grandes empresas. E, obviamente, como mulher, sabe dos desafios da mulher nessas empresas, né? E talvez até a Isabela podia perguntar, mãe, mas e como é que é ser mulher? Né? Como é que é essa liderança feminina? Queria te perguntar um pouco sobre isso. Como é que você enxerga isso, né? Os desafios das mulheres, claro, em todos os segmentos, em todas as áreas, né? Não precisa ser só da liderança, mas pensando na liderança. Sim. Como é que é isso para você que já esteve em grandes empresas, né? Trabalha com projetos, enfim. Como é que é para você isso? Fábio, a gente se conheceu numa grande instituição, né? No ramo da engenharia e da arquitetura. E a minha trajetória corporativa acabou acontecendo e se dando neste núcleo, né, de empresas, grandes empresas de construção. Falando exatamente desse nicho, nós sabemos o quanto é desafiador ser mulher neste meio, que já é um meio bastante masculino, né? Então, a minha experiência nesse mercado específico, falando da minha experiência profissional, sempre foi um tema que eu levantei, um tema que eu colocava na mesa para discussão. Porque eu acho que independente da cadeira que você está, até quando uma mulher opta, né, em ser uma dona de casa, ela é uma líder ali naquela instituição, naquele núcleo social que ela vive. E nós temos uma responsabilidade muito grande, desde quando nós estamos falando de educação, do mundo corporativo, privado e da sociedade como um todo, até político. Quanto é importante nós olharmos a importância da diversidade na liderança. Eu não acho que temos que ser só homens, não acho que temos que ser só mulheres. Eu acho que ou outras denominações, né, que a gente tem hoje. Eu acredito numa liderança diversa, porque quando nós não temos diversidade numa mesa de discussão estratégica, nós não temos a pluralidade de conceitos e de discussão mesmo, né? Eu acho perfeito esse comentário seu. Você falou bem, né? Principalmente o ramo que você acabou meio que seguindo, que é o ramo da construção, das obras, enfim. Ele é um ramo característico machista, né? É muito masculino. Mas é legal quando você traz, porque assim, além da questão da liderança propriamente dita, na hora que eu tenho, nesse caso, da diretoria de uma grande empresa, mulheres participando, eu tenho uma pluralidade, inclusive talvez de questões que a gente, como homem, talvez não enxergou. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito desse exemplo, né? Porque, assim, pluralidade, diversidade, não é porque é bonito, não é porque é legal, é porque é necessário, é porque é importante respeitar o outro e também porque dá resultado, né? Como você falou, eu não sei se, sim, até pensando assim, se já teve algum exemplo que você lembra de alguma questão que você falou assim, putz, ninguém olhou isso como uma mulher, tá olhando agora, e de novo, não é fazendo uma separação do que é o homem da mulher, porque é natural algumas características, né? Eu já tive diversos exemplos, né? Tanto positivos quanto negativos, e quando eu falo negativo, não no sentido do próprio preconceito, mas às vezes da falta de informação. Isso. Né? Quando a gente não coloca na mesa alguns temas para discussão, eles vão ser engavetados mesmo, né? Eu já tive uma experiência profissional muito bacana, que quando a gente apresentava números ali, em termos de indicador, nós tínhamos mais mulheres na liderança do que homens. Só que quando eu dividia o escritório e a obra, aí sim, esse número caía muito, muito. A maioria estava no escritório. A maioria estava no escritório e não na obra. Então, a gente tem que colocar... Quando a gente apresenta números, quando a gente apresenta indicador, e eu falo que a área de recursos humanos, ela já não é
operacional há muito tempo, ela tem que ser estratégica. Quando eu apresento números, quando eu apresento indicador, eu coloco na mesa dados para discussão. Isso. Né? E a pluralidade, quando eu coloco uma mulher na liderança, ela tem um olhar diferente, né? Principalmente quanto mãe, por exemplo, eu falo muito isso. Uma mulher que ela é mãe, ela tem tantos desafios ali que ela tem um olhar diferente para sua equipe, ela consegue ser multitarefas, ela tem uma sensibilidade, né? Porque nós mães, a gente pergunta uma coisa para o filho responde, mas você sabe que lá no fundo ele está falando outra coisa. Nós temos essa sensibilidade de saber que o nosso filho vai ficar doente no outro dia porque você já conhece, você tem essa sensibilidade. Então, trazer isso para o mundo corporativo eu acho muito rico, principalmente na liderança, porque nós colocamos na mesa realmente discussões diferentes, com um olhar diverso, que é uma coisa que eu acho tão importante no mundo corporativo. E acho que é muito legal esse exemplo que você está trazendo, porque obviamente que isso tem muito dessa sensibilidade que você falou da mulher, da mãe, mas isso é algo que também é necessário que os homens comecem a também ter essa sensibilidade de entender. E, de novo, eu só consigo entender isso quando eu escuto as pessoas. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo um tempo atrás, e que vai contribuir com essa fala sua da mãe. Como profissional de comunicação, né, como consultor de comunicação, eu fui fazer um trabalho numa empresa, e antes de começar o processo de comunicação, eu fui conversar com os colaboradores, né, com os líderes e com os colaboradores, para entender algumas características. E tinha um dos focos grupos, tinham algumas mulheres que estavam reclamando, porque elas trabalhavam, eles estabeleceram uma jornada a cada 15 dias aos sábados. Né? E era fábrica, mulheres trabalham na fábrica, e a cada 15 dias elas tinham que ir aos sábados. Até aí tudo bem, assim, tudo bem entre aspas, porque estava colocado. Aí 3 mulheres em momentos diferentes disseram assim para mim, nas conversas: temos um problema aqui comigo. Por quê? Porque ao sábado, por exemplo, durante a semana, e são turnos que são das 6 da tarde às 2 da manhã, aqueles turnos intermediários. E elas falam assim: eu tenho um filho pequeno, e aos sábados ou eu tenho que deixar com uma babá, só que essa babá cobra o valor quase do meu salário todo, porque aos sábados, meia-noite, qual que é a babá que vai cobrar? Ou eu não tenho uma rede de apoio, por N fatores, né? Às vezes o marido está trabalhando também, ou às vezes nem tem o marido, enfim, situação. Então tem uma dificuldade. E aí eu fui falar com o RH, né? Olha como é interessante, né? Essa sensibilidade de dizer, a gente tem uma situação que a gente precisa olhar as pessoas. Eu, de verdade, não tenho uma resposta pronta, como é que se resolve isso na hora. Mas você concorda que tem um ponto importante, porque assim, aí eu te pergunto, como RH, como é que eu trabalho com engajada, feliz, motivada, sabendo que aos sábados, à meia-noite, o meu filho, meu bebê, né, principalmente pequeno, não tem com quem ficar. Então, e aí tem esse desafio da mãe, né? Principalmente, né? Sim. Não, e isso é muito verdade. O RH corporativo, ele também gerencia os pequenos detalhes, né, que muitas vezes não são discutidos numa mesa. Mas eu vivenciei uma situação onde nós tínhamos uma pessoa de uma equipe que ela na quarta-feira, olha só, veja bem, na quarta-feira era um dia difícil para ela, porque ela não tinha com quem deixar a filha dela no período da tarde. Né? E aí sempre era um dia tenso para ela, porque ela ficava tentando gerenciar isso com o esposo, que não necessariamente tinha também essa disponibilidade. Era um dia que ela não ia render no trabalho, porque ela estava preocupada que a filha eventualmente ficasse algumas horas sozinha em casa. E aí, quando a gente entendeu isso, falou assim, por que não fazer um home office na quarta-feira, que é um dia que ela produzia muito, porque quando você faz um home office, você tem uma concentração maior, porque você não tem tanta interferência de pessoas ali no dia a dia, do barulho. Ela produzia muito naquele dia, aquelas atividades mais concentradas que ela precisava ter. Eu via nitidamente quanto ela produzia na quarta, e ela ficava tranquila, porque ela tinha a proximidade da filha, e a filha não precisava ficar sozinha em casa. E isso acontece inúmeras vezes no dia a dia do trabalho, de cuidados que você precisa olhar o indivíduo. E aí eu não falo nem só da mulher. Sim. Né? Eu vejo o indivíduo que precisa ser trabalhado
como gestão. E aí a gestão, ela não é responsabilidade do RH, ela é responsabilidade dos gestores. Por isso é que é importante a gente trabalhar o desenvolvimento da liderança, para que a liderança consiga ver isso. E a gente só vai desenvolver quando a gente coloca os assuntos na mesa. Isso, perfeito. E isso que a gente está fazendo aqui hoje, Fábio, é colocar o assunto na mesa. Né? E a gente está falando aqui para um público, Sim. A gente como líder de RH precisa levar isso, e a gente como sociedade também. Não, perfeito. Exatamente o que você falou. Eu acho que o ponto até dessa discussão, desse podcast, é colocar o assunto na mesa. Obviamente que a gente não consegue, em vários segmentos, várias histórias, várias culturas, cada um tem um jeito de trabalhar. Então, pode ser o home office, pode ser alguns trabalhos part-time, pode ser como tem algumas empresas que tem creche na própria empresa para criança. Horários alternativos. Enfim, eu acho que isso é a solução, a gente tem que pensar junto, mas concordo contigo, acho que é colocar na mesa, né? Não é dizer assim, porque a mãe tem isso ou tem aquilo, é porque pai é isso, é aquilo, é porque o homem é isso, é aquilo, enfim. Acho que isso é importante. Porque tem uma outra questão, né? Porque você tem uma demanda que é difícil você equilibrar, né? Porque assim, se eu não tenho esse cuidado, se eu não coloco isso na mesa, e você acho que tocou um ponto muito interessante, né? Se eu não escuto ele, entendo que naquele dia aquela pessoa não tá legal, às vezes a gente até pode correr um risco de criar um estereótipo de alguém que não tá indo bem por uma questão que a gente não ouviu, né? Então, por isso que é importante colocar isso na mesa, né? E isso que você falou é uma coisa que eu falo muito nos meus treinamentos e quando eu faço esses acompanhamentos de desenvolvimento de líderes, às vezes até de forma individual, é assim, se você não acompanha a sua equipe de forma diária, se você não olha, se você não conhece a sua equipe, você pode estar fazendo um julgamento, você vai dar um feedback de um dia. Isso. Né? Por isso que você tem que fazer um acompanhamento da sua equipe. E isso você aprende, né? Existem técnicas que você trabalha isso para que o líder comece a olhar isso e entenda que não é só a avaliação técnica, mas a avaliação comportamental também precisa ser levada em conta ali. E acho que isso é muito importante. E só queria trazer a sua fala que eu acho que isso é muito papel da liderança, do gestor, né? Porque isso o RH não consegue, né? Obviamente está em todos os lugares. O RH pode ajudar com instrumentos, com treinamento, né? Mas é muito papel do gestor ter essa sensibilidade, não é? Exatamente, exatamente. Porque as pessoas, o mundo corporativo às vezes confunde muita coisa, né? Na hora de demitir alguém, vai lá no RH que Isso. O RH demite, o RH que demite, o RH que dá o aumento, o RH que se responsabiliza das notícias difíceis. Que deu, como chama lá, a advertência. E não, né? O papel do departamento de gestão de pessoas, ele é muito mais complexo. Né? Nós temos que olhar a estratégia, nós temos que entender o business para criar ferramentas para a liderança, para que a empresa produza, para que a empresa traga resultado através das pessoas. E tem outra coisa, né, Thalisa? Eu queria até te ouvir um pouco sobre isso. Tem um grande dilema, principalmente no LinkedIn, por exemplo, nas redes sociais, que é aquela coisa do RH. Enfim, eu não vou nem falar aqui minha resposta, mas queria te ouvir. Contrata a mulher, pergunta se ela é casada, se ela tem filhos, quem vai cuidar do filho dela. É meio estranho isso, mas enfim, eu quero te passar essa pergunta, depois eu faço o meu comentário. Como é que é isso para você? Que tipo de avaliação? Por que tem esse tipo de questão? Quais são as dúvidas? Por que um RH, de modo geral, um recrutamento de seleção? Porque aí te falo, eu tenho um filho pequeno, nunca me perguntaram. Nunca perguntam pro homem, né, com quem vai ficar o filho. Eventualmente perguntam se você tem filho ou não. Eu posso ter 15 filhos, nunca ninguém me perguntou com quem vai ficar, né? Por que olhando para o RH, eu queria te perguntar para o RH agora, o que é esse olhar? Por que tem essa... Claro que não todos, tá? Obviamente que não todos. Mas o que tem por trás desse questionamento? Fábio, a gente precisa estudar a sociedade, né? As ciências sociais. Uma das minhas especializações é ciências sociais e falar o que isso tem a ver com o RH tudo, né? Porque é o comportamento da sociedade, do meio onde você vive. Mas, assim, nós vivemos em um mundo muito patriarcal ainda, onde a responsabilidade do maternar, do cuidado do filho é da mãe e não do pai. Claro que hoje em dia a gente já quebrou muitos paradigmas, hoje existem famílias diversas, né? Todo sentido. Mas
via de regra, o volume da responsabilidade de levar o filho no médico, de levar o filho para a escola, desses cuidados é da mãe. Quando a gente é pai e mãe, a gente já entrega para a filha o carrinho de bebê, a casinha para brincar. O filho ganha o quê para brincar? O carrinho, a bola. Né? Então, essa responsabilidade ela já é dada desde lá do início da infância. Então, eu como mãe e madrasta de 3 mulheres, eu tenho uma responsabilidade muito grande de quebrar esse paradigma lá na educação. E aí isso vai perpetuando no decorrer do tempo. Né? Só para você ter uma ideia, Fábio, as mulheres hoje elas estudam muito mais que os homens. No eu diria que hoje não, acho que sempre estudou mais. E, no entanto, hoje, a gente tem uma pesquisa de 2024 que, aqui no Brasil, 38%, 39% da liderança é mulher. Por quê? Porque nós temos umas responsabilidades, nós nos auto-sabotamos como mulheres. Né? Então, olha a responsabilidade que nós temos de ensinar as pessoas no mundo corporativo. Porque muitas vezes, Fábio, são vieses inconscientes. Né? Eu já vivenciei muitas vezes. A gente acompanha, às vezes, uma entrevista de um líder e ele faz essa pergunta. E aí eu não vou interromper, obviamente, ele ali naquele momento, mas depois eu pergunto, mas por que você perguntou isso para ela e não para o candidato homem? E aí você vai discutindo e vai colocando à tona a consciência. Isso aí, perfeito. Porque muitas vezes o gestor ele não é um preconceituoso porque ele quer. Ele é porque ele foi ensinado assim. Sim. Né? Eu vejo isso muito, mulheres, mães, quando a mulher sai da licença maternidade, ela vive uma transformação. O maternário é uma transformação. Uma mulher mãe, ela tem capacidades de lidar com conflito muito maior depois, porque ela vivencia isso no dia a dia. Ela tem uma gestão do tempo, porque ela precisa dar conta da responsabilidade dela profissional, da responsabilidade dela em casa, se ela não tem um apoio, uma rede. Então, nós, quanto líderes e gestão de pessoas, precisamos trazer também essa educação para dentro do mundo corporativo, porque muitas vezes não é consciente isso. Não, perfeito, e de novo, né, usando o seu termo, a gente está colocando esse assunto na mesa para abrir, né, para discutir. E vou dizer mais, eu já vi, talvez você já deva ter visto, esse comentário preconceituoso de mulheres. Teve uma gerente de uma empresa que eu prestava serviço, e ela tinha, na época, 2 filhas, e a gente conversando, ela falou, eu vou contratar não lembro se era uma assistente, uma coordenadora aqui para minha equipe, e eu não quero mulher. Mas como assim, né? A cabeça dela, porque toda essa questão da maternidade, olha que interessante, é tão inconsciente, como você mesmo disse, mas ela mesmo que tinha vivido aquilo, ela não conseguia, talvez, de uma maneira até, eu diria até, de empatia, né? Colocar. Então, eu achei bem interessante. Concordo contigo. Essa questão... E é nos detalhes, Fábio, que você vai mudando a cultura. Vou te falar uma coisa simples, básica, que eu vivenciei. E aí, a gente você começa a entender a cultura e começa a levar para a discussão o tema. Eu cheguei numa empresa, eu estava revisando todos os procedimentos de RH, os formulários, aquela coisa operacional, mas que é importante você olhar, porque é o que vai, vai nortear, né? reger, né, as normativas ali. E na ficha de abertura de vaga, estava lá, homem ou mulher para a vaga. Aí eu discuti com a minha equipe ali, era uma equipe que eu estava recebendo, né, estava entendendo também. Ah, não, porque a gente precisa colocar isso, porque o pessoal de obra não gosta de contratar mulher. Então, a gente sempre coloca para flegar. E aí eu falei, não, isso aqui é inadmissível, isso aqui é até contra a lei, contra normas e etc. Comecei a discutir com a própria minha equipe para que a gente tornasse consciente aquele tema e falar, não, nós temos que incentivar a diversidade. Então você vai trazendo isso, Fábio, nos detalhes do dia a dia. E pegando o exemplo que você disse do líder que perguntou para um e perguntou para o não perguntou para a mulher, não perguntou para o homem também. O que eu acho, Tanise, é o seguinte também. Eu sempre faço esse questionamento. Eu acho que o problema não são as perguntas. O problema é o que eu faço com as respostas. Exatamente. Eu posso perguntar um monte de coisa aqui para você, né? Pessoal ou não.
A questão é, por que eu estou te perguntando isso e o que eu faço com as respostas? Eu acho que esse é o grande dilema, né? Quando eu pergunto para você se você é casada, se você tem filhos, se você é casado com uma outra mulher, por exemplo, qualquer coisa, eu posso perguntar. Agora, o que você tem que me perguntar é assim, mas o que você vai fazer com essa resposta? Porque aí, esse que eu acho que é o grande viés perigoso. Porque dentro do meu repertório, do repertório, às vezes enviesado, como você falou, às vezes até preconceituoso, eu vou colocando você em algumas caixinhas que não exatamente representam você. Então, eu acho que esse é o perigo, assim, quando as pessoas escrevem lá, mas as pessoas perguntam isso, perguntam aquilo. Eu, de verdade, eu sempre digo, o problema não são as perguntas. Talvez nem deveriam perguntar, mas tudo bem. Mas o problema é o que eu faço com as respostas. Exatamente. E como eu avalio uma situação sem entender a situação. Isso aí. Né? Ainda existe um estereótipo do horário, né? Você tem que chegar a um horário, você tem que sair aquele horário. E já vivenciei também situações, tanto de empresas quanto de gestão ali, de equipe, onde o gestor ficava incomodado porque uma determinada pessoa saía todo dia no horário, né? Ela estava saindo no horário, não que isso fosse um problema, mas eu fui tentar entender o que estava por trás daquilo, né? Era um momento desafiador da equipe, a equipe estava com entregáveis bastante, um volume muito grande de entregável, a equipe inteira estava dedicada ao trabalho e, no entendimento do líder, aquela pessoa não estava engajada. E aí eu fui entender, era uma mulher que tinha um filho pequeno em casa e precisava buscar o filho num determinado horário na escola. E aí eu fui entender o que estava acontecendo e para mostrar um retorno para ele. O que essa funcionária fazia? Ela saía, ela levava o computador dela na mochila, ia para casa, buscava o filho dela, fazia a rotina dela do filho e tudo mais, que também é um outro trabalho, né? Quem tem filho sabe. Bem grande, talvez até maior, né? Quando o filho dormia, ela voltava. Ela abria o computador em casa e ela fazia. E eu criei evidências para mostrar para o gestor, olha, veja o horário do e-mail dela, veja o que ela estava fazendo, olha a responsabilidade que ela teve de te entregar, porque você falou que precisava entregar naquela data. E eu trouxe aquilo para a mesa. Né? Isso tudo, Fábio, vai virando case para a gente discutir, né? Tanto de forma individual, do líder, daquela equipe, quanto de uma forma mais corporativa mesmo. Você me traz aqui um ponto que eu sempre penso também, Tanise, que eu acho que esse exemplo é bem legal. Às vezes falta nas empresas relações mais maduras, né? Conversas mais maduras. Imagina que tentando fazer um pouco do exercício da empatia do líder e talvez ele disse assim, tá vendo? 4 ou 5 estão aqui e ela está indo embora. Né? E talvez, a gente deve ter visto isso, talvez esses 4 ou 5 inclusive reclamaram porque a Tanise está indo embora. Não tem dúvida. Né? E a Tanise também, porque às vezes ali, pegando como exemplo figurado, né? não se sentiu confortável de abrir para as pessoas, né? Então eu acho que também falta um pouco nesse sentido, isso não só com a mulher, mas em todas as situações, eu acho que falta do líder, às vezes, conversas maduras. E, pessoal, esse caso da Tanise funciona assim. A mesma conversa que você teve com ele pode ter com a equipe. Né? Eu acho também que tem um outro estereótipo que você falou um pouco aqui, que é a questão da quebrar essa coisa dos horários, né? Trabalhar tal horário. A gente está mudando, está vivendo isso muito forte. Fábio, assim, a gente ainda tem, né? Assim, muito forte. Claro que existem realidades e realidades. Existe aquela realidade daquele trabalho que exige que você esteja naquele horário específico, porque às vezes é um trabalho de atendimento, é um trabalho de uma entrega que exige aquele período. Mas hoje o mundo mudou, né? A pandemia trouxe de forma declarada de que as pessoas podem trabalhar onde quer que elas estejam. Existem, sim, alguns movimentos bem atuais incentivando o retorno do home office, mas é provado de que a gente... O retorno presencial, né? O contrário, o retorno presencial, mas é fato, a gente tem evidências de que as pessoas entregam. Sim, né? Claro. E aí, Fábio, vem uma outra questão que eu acho que também é um ponto importante, que é o quanto o líder está acompanhando a entrega. Isso. E não a presença física da pessoa. Perfeito. Porque a pessoa, a equipe, né, voltando a esse exemplo que eu dei, que é um exemplo real, aquelas outras 4 ou 5 pessoas que ficaram lá até mais tarde,
do lado dele não necessariamente estavam entregando. Será que ele estava vendo isso? Né? Ele estava vendo a entrega ou ele estava vendo a presença física das pessoas ali? Então, o papel do gestor é tão importante que o gestor precisa estar colado na estratégia, para essa estratégia ser desmembrada num planejamento e esse planejamento ser monitorado através de entregas. Isso aí. É isso. Parece simples falando, né, Fábio? Não é. Mas a gente sabe que na vida real não é. É legal até o seu trabalho, né? O que você fornece para o mercado, né? Acho que é um pouco isso, né? É trazer essa clareza para os líderes, né? Para a liderança, para todo mundo, né? Enfim, de ter esse tipo de olhar, né? Não é a presença física. Claro que há momentos, como você mesmo disse, tem atividade, sim. Obviamente, eu trabalhei na aviação aérea, o cara do check-in. É importante ter. Alguém precisava estar ali no check-in. Apesar que já está diminuindo, porque hoje em dia com a tecnologia você tem check-ins cada vez mais online. Mas enfim, precisa estar até alguém. O cara que pega a mala, né? O cara que pega a mala dos que você coloca no avião, ainda tem pessoas. Então, assim, sim. Esse cara não pode dizer, hoje eu não vou, hoje eu vou de casa. Obviamente, talvez no futuro vai ter, mas. Então, sim, concordo com você. Mas acho que esse mindset de olhar essas oportunidades, olhar as entregas, acho que é necessário. Agora, ao mesmo tempo, só voltando um pouco ao tema da mulher, que a gente falou um pouco aqui, você sente que as empresas, talvez nos últimos anos, hoje você já está há quantos anos trabalhando no mercado corporativo assim? Mais de 20 anos. 20 anos. Provavelmente mudou. Sim. O que você percebe assim, talvez não em termos tanto de números, mas assim, quais são os principais sinais que você percebe assim, Fábio, lá há 20 anos atrás tinha isso, hoje já tem isso. Você sente que há uma... Assim, eu vou falar muito do meu mundo da engenharia, construção civil. Né? Eu já passei em algumas empresas já de construção, apesar do nicho de entrega ser diferente, a construção é uma área, é um case interessante para a gente analisar. Né? Há um tempo atrás, nós não víamos mulheres no canteiro de obra, por exemplo. É o que você acabou de dizer lá. Não víamos engenheiras. Na folha já tirava lá... Mulher... Né? Não tinha engenheira no canteiro. Eu contratei gerentes de obra, mulheres. E elas eram incríveis, profissionais, exemplares. Né? Eu desenvolvi um projeto uma vez de um programa de estágio, que é um case muito legal. Também virava outro podcast aqui. Mas eu lembro que ao selecionar aquele grupo, foi um projeto muito bacana, nós selecionamos muitas mulheres. E muitas delas hoje seguem o caminho da construção, e eu vejo já se posicionando em cargos maiores e tal. Eu falo, cara, olha que case legal. E isso a gente não via antes. Né? As mulheres, você não via mulheres fazendo faculdade de engenharia hoje. A gente tem um número muito mais relevante. E isso vai trazendo... um poder e um empoderamento da mulher maior, né? Até porque, Fábio, assim, nós mulheres muitas vezes nos auto-sabotamos. Perfeito. Né? Porque quando a gente está numa mesa, o homem ele não tem vergonha de falar. Ele não se preocupa, ele nem... ele foi criado de uma forma mais livre. Isso. Né? Tô falando de sociedade mesmo, né? De estudo comportamental. Que ele não se importa dele falar e outra pessoa falar que o que ele falou é uma grande bobagem. A mulher não. A mulher, ela se prepara, ela estuda, ela se posiciona, ela vai perguntar, ela vai fazer o benchmark para daí ela trazer uma opinião. E aí muitas vezes ela já perdeu a oportunidade. Então eu vejo isso no mundo da construção civil, principalmente, que é o meu grande case aqui para contar, que eu vejo mulheres muito empoderadas hoje. Eu vejo mulheres sendo diretoras, executivas, diretoras, CEOs de empresa, mulheres. Né? Não que eu ache que só tem que ter mulher de novo, eu acredito na diversidade, mas é fato de que as mulheres temos aí um caminho, uma jornada como sociedade para conseguir equalizar. Eu vejo, Fábio, muitas vezes mulheres com cargos iguais, mulher e homem com cargos iguais e salários diferentes. Não que eu acho que tem que ser igual, entende? Sim. Até porque eu acredito na meritocracia. Você recebe um salário a partir daquilo que você entrega, que você é avaliado. E é avaliado em cima de metas que foram estabelecidas, pré-estabelecidas para você. Mas é fato de que mulheres
hoje no mercado de trabalho recebem menos que homens de cargos iguais. E isso é dado, a gente não pode, sobre dados não né? Sobre olhos. Dados e fatos não há argumentos, né? Então eu acho que existe aí sim um caminho grande, mas houve muita evolução. Então, é interessante, uma coisa que me veio aqui também, até um pouco no início da sua conversa, você disse que hoje você você é mãe e madrasta de 3 meninas, né? Eu tenho um filho menino. E é engraçado, né? Porque quando você vai para a escola, por exemplo, nessa fase dos 6, 7 anos, 10 anos, enfim, as meninas, do modo geral, são as mais estudadas, as que, né, estudam, e aí, de novo, trazer os comportamentos da sociedade, como se for das ciências sociais. São aquelas que estudam mais, normalmente são as que têm melhor nota. Os meninos normalmente são aqueles muito envergonhados, não conseguem, às vezes, nem ter uma relação de amizade, né? É engraçado como as meninas já são mais desenvoltas, já criam uma relação melhor, né? Basicamente, assim, é uma fotografia que você tem. E com o passar do tempo, parece que vai ter uma mudança, e aí acho que entra um pouco isso que você falou, das características. Porque se você olhar o começo dessa história, teoricamente a gente deveria ter mais mulheres em posições até mais estratégicas, porque estudaram mais, se capacitaram mais, tem mais conexão, e os meninos ali e tal. Mas em algum momento, também, obviamente, cultural, por todas as nossas questões, os meninos parece que deslancham, né? E as mulheres, como você acabou de falar, só queria trazer esse olhar, que eu acho que é importante, parece que meio que se boicotam também, né? Tem uma fase, né, do desenvolvimento humano, que é a adolescência, que é uma fase, assim, bastante relevante, a depender de como isso é tratado naquele núcleo familiar onde ela vive, a mulher. Né? Porque quando o corpo da mulher começa a mudar, ela tem a questão da menstruação, que transforma ela, né, de uma garota, de uma menina para uma mulher. A depender de como essa fase é tratada, existem consequências sobre o comportamento dela no decorrer da vida dela. Né? Por isso que o núcleo familiar e social é tão importante para o desenvolvimento da sociedade como um todo, porque isso vai trazer reflexos para aquela menina depois. Né? Então, veja como tudo gira em torno de um contexto, né? A sociedade tem um papel importante, a família tem um papel importante para que essa mulher profissional chegue no mercado de trabalho preparada. Saiu essa semana um estudo sobre sobre a nova geração Z, que os gestores falando que não estão conseguindo lidar com essa geração, estão sendo demitidos. Por quê? Estão sendo demitidos. Aí entra outra discussão, mas assim, o quanto a família está preparando esses adolescentes, essas crianças. Olha a responsabilidade que você tem, Fábio. Sim. Você tem um filho homem, você também tem um papel importante para quebrar esses vieses inconscientes. Não é só o pai e a mãe de menina que precisa trabalhar verdade, isso. Claro. Né? Então, eu acredito muito nesse contexto, sabe? Não, eu acho fantástico esse comentário seu, porque muito desse momento da adolescência passa desse acolhimento da família, até então da família, né? Porque normalmente muitos jovens ainda para trabalhar. E aí faz muito sentido quando a gente fala em representatividade, quando a gente fala em situações das mulheres que estão nas empresas, quando você olha uma engenheira, você olha, por exemplo, uma menina negra tendo sucesso na carreira. É muito disso, né? É dessa representatividade que é importante, né? Tô falando aqui de homem e mulher, mas a gente tá falando de todas as situações, né? Diversas, né? Não é só preso a isso. Mas quando você... Eu gosto muito dessa coisa da representatividade. Por que é importante ter a representatividade? Por que é importante ter na novela, por exemplo, uma mulher negra, né? Sucesso, não só com o trabalho de ser a doméstica na novela como era no passado, Perfeito. Né? Então, eu acho que isso é importante, né? Porque vai dando essa força, o homem também, mas você tem toda a razão também, vamos ser sinceros, o homem, nesse aspecto, foi criado mais leve. Eu vou dar um exemplo bem básico, o homem coloca uma camiseta, uma calça e vai para uma reunião com a diretoria e vai para qualquer lugar, vai para o jogo de futebol e tal. A mulher tem uma preocupação diferente. Né? E talvez só com o excesso disso pode gerar isso que você falou, né? Esse cuidado às vezes excessivo, às vezes estuda demais e perde o time. O homem está na reunião de diretoria, ele fala ali,
desculpa, eu falei errado, tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? E ele vai na outra reunião falar de novo. E vai falar de novo. Exato. Agora a mulher não, né? É. E é isso, né? Acho que é importante, é legal essa fala sua. Eu acho muito, eu gosto muito de pensar assim, em referências, sabe, Fábio? Por isso que é tão importante assim, a gente ter boas referências. Porque você se espelha nas pessoas. Isso. Né? E você se espelha em situações. E eu tenho, assim, diversas pessoas que eu me espelho quanto mulher mesmo, porque eu vejo o quanto é difícil a trajetória. O quanto a gente precisa batalhar para alcançar determinadas cadeiras, determinados desejos. E quando eu falo de cadeira, eu não estou falando de cargo. Até porque eu falo assim, eu não sou, eu estou. Isso aí. Né? Eu falo isso sempre, né, nas reuniões, nos treinamentos, porque você está ali. Né, prestando um serviço, você pode ser um gerente, um diretor, um coordenador, um consultor, mas é a tua representatividade, o valor que você tem ali para assentando naquela cadeira e se posicionando. Não, é perfeito. Eu gosto, de novo, você falou, eu também repito. Eu acho que a representatividade ela é muito importante, porque ela movimenta a gente. A vida inteira foi assim. A gente olha por causa da banda de rock, pra banda não sei do que, pro ator. Não que a gente depende dos outros, não é isso, mas isso ajuda, né? E quando você vê pessoas, principalmente nesse caso da nossa conversa, mulheres em ascensão, isso é muito importante, é muito significativo. E a gente precisa olhar para as organizações também. Sim. E as mulheres também, aqui até te perguntar, quer dizer, e eu também, quanto mulher, como é que eu lido com esses, como é que ela, até a teoria, como chama lá, agora me perdi aqui o termo que o pessoal usa de você fazer, se boicotar, né? Fazer... Autossabotagem. Autossabotagem, né? Que tem até uma moça que escreveu um livro, vou lembrar o termo aqui, que fala um pouco sobre isso, né? Que você mesmo joga contra você mesmo e tal. Enfim, como é que a gente lida um pouco com isso? Como é que você, mulher, lida um pouco com isso também, para não ficar se sabotando muito, se cobrando muito? Você tem alguma, assim, você, enfim... Ou essas pessoas que você olha que tem exemplos, como é que lidam com isso? Fábio, primeiro que assim, eu falo para todo mundo deve fazer terapia, né? Sim. Façam terapia, gente. Até, não no sentido da terapia em si, mas assim, do autoconhecimento. Né? Porque quando eu me auto-entendo, quando eu reconheço... Porque assim, o que eu faço hoje... Vamos falar um pouco da psicologia até para como centro aí dessa tua resposta. Quando eu me reconheço, quando eu faço alguma coisa hoje, a minha atitude hoje, ela reflete uma série de coisas do meu passado. Da sociedade onde eu vivi, da minha referência familiar, do que eu construí, se eu fui construída através de uma religião, através de uma crença. O que eu faço hoje é reflexo do meu passado. E o meu passado é cheio de trauma. Né? Eu vou ficar culpando a minha família, os meus pais, ou por algo que aconteceu no passado? Não. Isso é vitimismo. E para que eu possa olhar para frente, eu preciso acolher, reconhecer esse meu passado e fazer as minhas mudanças de rota. Perfeito. Certo? Então, o meu autoconhecimento, ele é o primeiro passo para que eu reconheça quais são os meus gaps, quais são os meus defeitos, quais são os meus problemas para eu tratar eles, para eu acolher eles, e quais são as minhas principais competências. E isso é trabalhar com alta performance, né? É eu saber quais são os meus gaps, quais são as minhas habilidades, e eu tratar isso como um impulsionador para o meu sucesso e para eu alcançar os meus objetivos, né? Então, esse é o primeiro ponto, é eu me autoconhecer. O segundo ponto é eu saber o que eu estou fazendo. E aí vem as questões que eu também falo, gente, estudem, se familiarizem sobre aquilo que você está fazendo, ou sobre aquele desafio que você tem, faça benchmarking, leia, estude, busque. Hoje o conhecimento se multiplica, né, Fábio? Hoje você aprende no carro, vindo para cá. Eu estava escutando um podcast, por exemplo, podia estar lendo escutando um livro, um audiolivro, né, hoje. Então, o conhecimento, ele liberta. Então, eu falo de autoconhecimento, autoconhecimento do eu, é eu estudar aquilo e eu ter coragem. Coragem de enfrentar e me posicionar.
Perfeito, perfeito. Eu acho que é bem interessante que você fala, inclusive, dessa parte do final da coragem, né? É óbvio que não é uma coisa fácil, mas... Não ter medo de errar, né? Não ter medo de errar. Agora, quando você disse no início da terapia, eu acho que, inclusive, terapia devia ser uma obrigação no mundo corporativo. Geral. O governo tinha que ter uma bolsa terapia para todo mundo, para conhecer. Aí um bom projeto social, hein, Fábio? Eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço que diz assim, conhecer-te a ti mesmo. Uhum. Que eu acho que é isso, né? Eu acho que é exatamente o que você fala. Entender as suas fortalezas, as suas fraquezas, não que você não possa melhorar, mas entender. Inclusive, esse é outro tema bem interessante, bem polêmico, né? Eu tô fazendo vários podcasts, a gente uma vez teve uma conversa com um convidado que diz um pouco parecido com isso. A gente teve uma época, principalmente dos anos 90, onde tinha essa linha muito forte de você ficar potencializando, colocando lupa nos seus erros, para que você tivesse seus erros, não, né? Suas fraquezas, para que você melhorasse. Hoje a gente já tem uma linha um pouco diferente. Potencializa aquilo que você tem de bom. Uhum. Né? Eu falo isso muito quando a gente vai montar uma equipe, né, Fábio? Que é assim, o gestor, ele nunca vai saber tudo. Isso. E ele não tem que saber tudo. Agora, o que ele precisa fazer? Ele precisa saber qual que é o gap dele, qual que é, eventualmente, uma necessidade que ele precisa ter, ele não tem. Ou ele se desenvolve para fazer isso, ou ele desenvolve uma equipe, perfeito, né, que se complemente em termos de comportamento e em termos de conhecimento. Porque aí sim você vai ter ali uma equipe de alta performance. Exato. Assim, não é que você tem uma dificuldade e você não precisa se preocupar com ela. Não é isso. Mas é reconhecer até que ponto com aquela dificuldade você pode, entre aspas, terceirizar, nesse caso. Pode comprar. Você pode comprar um serviço daquilo. Exatamente. Eu tenho essa dificuldade. A área financeira, eu não consigo lidar com isso. Mas tem negócio de planilha, tem isso, aquilo. Eu posso terceirizar, entre aspas, né? Eu posso passar para alguém. Eu posso comprar esse serviço de alguém, certo? Eu acho que é importante isso. Porque às vezes, também a gente não consegue... Você não consegue fazer tudo. Aí você não faz nada muito bem, né? É um pouco importante. Mas, de novo, né? Para que eu tenha essa clareza, eu preciso me conhecer, né? Exatamente. E aí o seu trabalho é importante, né? Porque você ajuda o líder a se conhecer, a fazer essa reflexão, a olhar as fortalezas dele, a reconhecer que ele tem fragilidade, não é isso? Eu acho que isso é o que mais me encanta, por isso que eu acho que a gente precisa viver o nosso propósito, né, Fábio? Esse é o meu propósito, assim, desenvolver pessoas, desenvolver equipes, desenvolver uma empresa para alta performance. É isso que eu amo fazer, é isso que eu sou apaixonada por fazer, seja de forma individual ou coletiva. Quando você reconhece o seu gap, quando você trabalha a sua fortaleza, você vai ter resultado. Sim. Mas para isso você precisa ter autoconhecimento, porque às vezes você acha que você faz algo muito bem e você não faz. E aí alguém precisa contar para essa pessoa que isso que ele acha que ele faz muito bem não faz. Perfeito. E digo um pouco a experiência do empreendedorismo também. Às vezes você faz algo muito bom dentro daquela empresa, no formato daquela empresa, porque é um produto, um serviço daquela empresa. Quando você sai daquela empresa, aquele seu serviço não necessariamente o mercado compra de você. Esse é um grande dilema, até mudando um pouquinho aqui, mas acho que é importante trazer. O empreendedor, normalmente, quando você vende um serviço, um conhecimento, você trabalha numa empresa fazendo tal relatório, tal documento, ou tal especialidade. Aí quando você sai daquela empresa confiante que você vai para o mercado vender, o mercado não compra. Porque não é a necessidade. Porque não é necessidade. Porque era necessidade para aquela empresa. Exato. Eu estava falando essa semana com uma empresa que a gente está desenvolvendo um projeto, que eu falei assim, antes de dizer para vocês o que vocês precisam, eu preciso entender o que vocês precisam. É isso aí. Porque às vezes o que você acha que você precisa não é o que você precisa. Perfeito. Eu diria que a grande maioria nunca é, né? Ô, Tenise, eu fiz tem um quadro aqui chamado Reflexões, Provocações e Dicas sobre a tal comunicação interna. Em 2023 eu lancei um livro, né, esse livro que fala sobre essas reflexões, e eu tenho um trecho aqui que eu queria ler que eu acho que faz... É claro que é fotografia um recorte da comunicação interna, mas eu acho que combina um pouco com a nossa fala. Você sabe por que os líderes não participam com frequência das ações de comunicação interna? Então você que está em comunicação interna, que está nos acompanhando, sempre perguntam, né?
Por que os líderes não participam? Por que eles não se engajam? A minha reflexão nesse caso ao longo desses anos todos trabalhando em comunicação interna, tenho conversado com muitos líderes para entender qual a visão do papel deles sobre a comunicação interna. E uma constatação que eu vejo com muita frequência os líderes não participam porque eles não conhecem o trabalho da comunicação da própria empresa. Olha que interessante. Eles não são envolvidos nos projetos de comunicação quando, quiçá, são avisados. Às vezes, o líder é avisado que vai ter uma campanha. Às vezes, ele diz assim, preciso que você me ajude porque fizemos o convite para a CIPAT, né, segurança, que deve ser uma área que você tem bastante lá. Verdade. Convida o pessoal da sua equipe lá, tá tendo uma baixa aderência, as pessoas não estão participando das palestras. Esse líder não foi envolvido, quiçá chamado. Então, parece estranho, mas não há clareza deles, do próprio líder, quais os meios de comunicação, quais as características, formatos, periodicidade, público-alvo. Então, você que trabalha em comunicação interna, quer trabalhar na área, vai uma dica aqui. Desenvolva uma apresentação sobre a área, contando qual é a missão da área, quais são os canais que vocês têm, quais são os formatos, quais são os fluxos, qual o objetivo do trabalho, como é que você envolve os líderes. Apresente para os líderes, explique o papel para a sua organização. Então, de novo, pode parecer uma coisa muito óbvia, mas às vezes o líder não participa da comunicação, não é porque ele não quer ou porque ele não tem interesse, porque ele não foi envolvido, né? E é difícil você ter um engajamento quando você não é envolvido. Então, essa é uma dica que eu acho importante trazer, né? Porque tem uma reclamação muito grande da área de comunicação. E do RH um pouco também parecido com isso, né? O líder não está envolvido, o líder não participa, isso não é papel, esse papel do líder não é papel nosso. Tá bom, como você até disse no início, eu concordo. Agora, vamos fazer um exercício como comunicação nesse caso. A gente explicou para eles, a gente sentou com eles, a gente disse qual era a missão da comunicação, em que momento que a gente envolve eles. Porque senão fica um pouco cômodo, concorda? Senão eu pego e, Tanise, divulga para o seu pessoal, preciso que você faça uma reunião. E também tem outra vertente aqui importante, às vezes o líder não foi, principalmente líderes de fábrica, né, dessas áreas de produção, às vezes ele não teve uma competência tão grande na comunicação, então ele precisa também ser assistido, né? E isso, enquanto você estava lendo aí, Fábio, eu lembrei da curva da mudança, né? Existe a curva da mudança que você tem um movimento que ele está aqui e ele vai mudar. Se você não faz junto com as pessoas principais decisoras, as influenciadoras, essa mudança vai ter muito mais sofrimento do que quando você está... Perfeito. Né? É claro que esse líder, ele vai comprar o teu projeto de comunicação se ele entender o valor daquilo e se ele fez parte da decisão ou fez parte de todo um projeto. Claro que não dá para envolver os líderes e a empresa inteira em todos os projetos, mas é a forma, eu sempre falo, é a forma como você faz que vai trazer engajamento ou não de uma empresa ou da liderança para aquela mudança. A mudança, ela traz dor para a empresa. Dor mesmo, gente. Dor física. As pessoas adoecem. Por quê? Porque as pessoas ficam inseguras. É a tal da história do urso ou do coelho. Né? Você tá lá na selva e aí tem um arbusto à noite, né? E aí o arbusto se mexe. O que o teu instinto humano acha que é? É um urso. O que eu vou fazer? Eu vou me defender. A lei da sobrevivência. E na maioria das vezes, o que sai de trás do arbusto é um coelho, não um urso. Então, se você não comunica bem essa mudança, se você não traz os principais influenciadores para a mesa para explicar as motivações, para apoiar a comunicação, o que vai chegar lá na ponta é o urso e não o coelho. Perfeito. Não, eu acho, assim, trabalhando em comunicação esses anos todos, é óbvio que a questão dos meios de comunicação são importantes, é óbvio que a tecnologia é muito importante, não tem nem o que discutir. Agora, para mim, é muito, muito trabalho, como você disse, de estar próximo junto com o líder. E esse movimento não necessariamente é um movimento financeiro, é um movimento de comportamento. Você que trabalhou em obras, enfim, esse tipo de coisa, não é só mandar o comunicado, como é que eu conecto esse cara? E de verdade, isso eu digo para qualquer um que está nos assistindo, em qualquer situação, em qualquer trabalho, inclusive da vida pessoal,
você só se engaja porque você entende o propósito daquilo. Eu não estou falando de coisas muito grandes, coisas do dia a dia, né? Se você não entende que você só vai na sua casa reformar a parede que está lá, se você entender qual é o propósito que está. Não é só por pintar. Eu até dou esse exemplo, né? Precisa quebrar a parede. Por que eu vou quebrar essa parede, né? Então, acho que é importante ter esse olhar, né? É importante, como você falou, essa coisa da curva, estar junto, é explicar. Porque quando eu tô com você, a gente vai junto, podemos discutir. Aqui, normalmente, ou infelizmente, ainda tem situações que, na comunicação, principalmente, meio de terceirização. Tipo assim, tá aqui, faz aí. E não é assim que funciona, né? Ou não funciona com muita efetividade, né? Ô, Fábio, no canteiro de obra, existe uma rotina obrigatória que é o DDS, que é uma reunião que acontece todos os dias de segurança do trabalho. A obra não abre, a liberação das atividades não são feitas quando essa rotina, né, não são todas as construtoras que fazem isso, mas está na lei, precisa, é o DDS. O DDS é uma reunião que acontece todos os dias no início da obra. Uma obra, via de regra, sempre começa mais ou menos às 7 horas, 6h40 da manhã, é muito cedo, né? E ali o responsável por DDS do dia, ele dá o recado do dia. Então, ele fala quais são as atividades de maior risco, o que vai ser, qual que é a meta do dia, o que vai acontecer, o cuidado que precisa ter naquele dia. E ele dá ali os recados dele do dia e, eventualmente, a gente traz, às vezes, alguns temas mais reflexivos, comportamentais também. Então, assim, é isso. É a comunicação diária. Se você, gestor, se você, empresa, não comunica as coisas que estão acontecendo na sua empresa, sim, o que vai chegar lá na ponta é o urso e não é o coelho. Perfeito. É isso. Perfeito. E, de novo, você pode trazer a tecnologia, você pode fazer um DDS virtual, você pode fazer um DDS via gamificação, por claro, exemplo. Beleza. O ponto é, a origem disso é passar para o colaborador a informação. Exatamente. Porque também, o DDS eu conheço bastante de várias empresas, o que eu vejo, infelizmente, também virou meio que, às vezes, papel de parede, né? As pessoas sentam lá e falam, precisa fazer isso. Assina aqui a lista de presença. Cara, ninguém se engajou com isso e aconteceu, infelizmente, um acidente lá. Mas é perfeito. Tanise, só queria te agradecer. Muito bom aqui. Se dependesse aqui, a gente ficaria mais 1 hora conversando. O tempo passou rápido demais. Passa demais. Eu tinha mais um monte de coisa para contar. Mas quando o papo é bom assim, é sempre legal. Queria te agradecer. Queria, assim, quem pode te achar, como é que você está conectada, está nas redes sociais, como é que eu acho você, o que você está hoje, assim, em termos de linhas, assim, também líderes, pessoas, como é que está a sua mensagem agora? Não, eu só queria concluir, Fábio, assim, falando que a gente precisa viver o nosso propósito. A gente falou bastante da mulher, né? Se você escolheu no seu propósito ser uma dona de casa, se você escolheu no seu propósito ser uma empreendedora, se você escolheu no seu propósito ser uma colaboradora do mundo corporativo, está almejando o crescimento, viva o seu propósito. Porque quando nós vivemos o nosso propósito, nós vivemos a nossa plenitude. E eu falo que a vida é muito curta e a gente precisa ser feliz, né, naquilo que a gente faz. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz naquilo que eu faço e no propósito que eu me determinei como mulher, esposa, profissional, né? Quem quiser me acompanhar, o meu LinkedIn é Tanise Vilela, com 2 L's no final. O meu Instagram é tanise.vilela, com 2 L's no final. Eu gosto muito de produzir conteúdos no LinkedIn, principalmente porque é o meu maior meio de comunicação por conta do mundo corporativo. Estou fazendo o exercício de me posicionar mais no Instagram, porque eu sei que é um meio mais prático hoje em dia, mas me sigam, compartilhem os meus conteúdos, dê suas opiniões, critiquem, porque eu gosto mesmo disso que a gente está fazendo, Fábio, é compartilhar. Quando eu falo a minha opinião e você fala a sua e nós nos respeitamos, nós estamos desenvolvendo a diversidade, seja ela onde nós estamos. E é isso que a gente precisa fazer como mundo, né? Não importa nosso posicionamento político, não importa a nossa religião, não importa aquilo que a gente acredita, nós precisamos desenvolver mais a empatia e o respeito pelo ser humano. Tem uma frase muito legal que eu uso, inclusive, nas apresentações, que é do livro
O Palhaço e o Psicanalista, que ele fala que quando eu escuto você, quando eu abro para te escutar, eu estou dizendo, tem um espaço dentro de mim para te ouvir, né? Eu acho isso muito importante e acho que esse é um ponto também, até falando aqui no final, que a gente perdeu um pouco, né? A gente está perdendo a paciência, o tempo correndo muito, a gente perdeu o tempo de escutar as pessoas. Mas não é escutar para responder. É escutar para entender o outro. Eu posso até não concordar com você. Mas eu vou te acolher. Posso até achar que aquela sua opinião, por N fatores, elas não estão necessariamente de acordo com aquilo dos meus valores. Mas eu tento reconhecer por que você tem esses comportamentos. Eu acho que essa é a grande capacidade, né? Outro dia, conversando com um profissional, a gente falou um pouco sobre isso também. A gente precisa reaprender a se conectar de novo. A gente perdeu isso. Enfim, pela questão digital, pela pressa, pela essa necessidade, tudo isso a gente não tem mais tempo de ficar ouvindo as pessoas. E aí você fala, eu não estou te ouvindo e já estou pensando na minha resposta, eu coloco lá o WhatsApp na versão 2.0, quer dizer, então fica uma loucura, né? A gente vive uma vídeo questão... de mais de 1 minuto, você não vai ouvir. Então, assim, ok, não é 8 nem 80, a gente precisa encontrar o dial aí para afinar isso. Agora, como você falou bem no começo, a gente precisa colocar esse tema na mesa. E o tema que eu acho como comunicação, que é um pouco do meu trabalho também, a gente precisa reaprender a se conectar com as pessoas. A gente, claro, sendo bem honesto, a gente vai ficar aqui 2 horas conversando dentro da empresa, batendo papo. Não é isso que eu estou falando. Mas é ter mais conversas significativas, né? É isso mesmo. E eu agradeço, Fábio. Eu acredito muito nas conexões. E foi uma grata surpresa quando você me procurou para conversar. Nós fizemos um trabalho lá atrás, né? Na época... 10 anos atrás. Né, de Atie von Hatt ainda, mais de 10 anos atrás. E foi uma grata surpresa poder te encontrar neste momento. Eu já comecei a ouvir os teus podcasts, gente, tem muita coisa de conteúdo. Se você está assistindo esse, assistam os demais, porque tem muita gente bacana aqui que já foi entrevistada pelo Fábio. Te agradeço pela oportunidade, Fábio. Eu que agradeço, muito obrigado. E você, como a Tanise falou, você pode aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem essa edição, tem uns outros episódios, a gente já está chegando aí a 30 ou quase 40 episódios já, né? Só no final do ano passado para cá, sempre trazendo essas reflexões. Então, curta, compartilhe, mande para os seus colegas, traga opiniões, dê sugestões de novos temas também, sempre é importante para a gente. Um grande abraço e uma boa semana para todos. Tchau, tchau, pessoal.